Meu querido irmão José Jorge de Souza Agra, hoje vai nos falar Presente. sobre irmãos do passado da nossa terra, os Anunnakis, e vai trazer alguns fatos e informações para a nossa reflexão. A palavra é sua, meu irmão. Boa noite, sejam bem-vindos todos, né? Sempre agradecendo ao Pai Celestial, ao grande arquiteto do universo, e principalmente ao nosso mestre Shevna por essas oportunidades. O trabalho que nós vamos apresentar hoje, nós vamos tentar abordar alguns temas, né, do livro O Livro Perdido de Enki, né, de Desharias Ketin, que é um livro que ele nos fala sobre o problema de Nibiru, o que causou a Nibiru que pudesse trazer para a nossa terra os Anunnakis. E é isso que nós vamos abordar, trazendo alguns enfoques pautados em algumas semelhanças com a Bíblia. Então, deixa eu ler aqui a introdução do livro para depois a gente tocar nos temas. Me permitam. Tanto peritos como os teólogos reconhecem na atualidade que os relatos bíblicos da criação de Adão e Eva, do Jardim do Éden, do dilúvio ou da Torre de Babel, se apoiaram em textos escritos milênios antes na Mesopotâmia, em especial escritos pelos sumérios. E estes, por sua vez, afirmavam que toda a claridade que obtiveram seus conhecimentos a respeito do acontecido no passado, muitos deles de uma época anterior ao começo das civilizações, inclusive anterior ao nascimento da humanidade, dos escritos dos Anunnakis. Sabendo agora que a civilização suméria floresceu no que é agora o Iraque, quase um milênio antes do início da época faraônica do Egito, e que ambas seriam seguidas posteriormente pela civilização do Vale do Indo, no subcontinente índico. Também sabemos agora que os sumérios foram os primeiros em plasmar por escrito os anais e os relatos de deuses e homens, dos quais todos os outros povos, incluídos os hebreus, obtiveram os relatos da criação de Adão e Eva, Caim e Abel, o dilúvio e a Torre de Babel e das guerras e os amores dos deuses, como se refletiram nas escritas e as lembranças dos gregos e títulos dos cananeus, dos persas, os indo-europeus. Como testemunham todos esses antigos escritos, suas fontes foram ainda mais antigas, algumas descobertas, muitas perdidas. Então, o que denota é que a Bíblia, como ela é escrita atualmente, ela foi baseada nesses escritos das civilizações passadas, como a Suméria, a Babilônia. E o tema que nós vamos abordar aqui, eu fiz aqui um sumáriozinho, né? Nós vamos falar de como é que Alalu, um ex-rei de Nibiru, chegou à Terra à procura pelo ouro. Ao sétimo dia descansaram, a tecnologia deles, Anunnakis e Igigis, o que são o ser humano da Terra, criação de um Lulu. Primeiro Anunnaki nascido na Terra, a imagem e semelhança, Adamo. Primeira fêmea terrestre, Tiamar. Expulsos do Éden, tu és pó e ao pó tu te retornarás. A mulher feita da costela de Adão, mudanças climáticas, Caim e Abel, Zilsudra, o Noé da Bíblia, o dilúvio e a destruição atômica. Então, esses temas, eles são interessantes e intrigantes, está tudo no livro. É interessante que pudéssemos ter acesso a essa literatura para que a gente pudesse também ler e ver como é rica. E eu digo assim, muitas coisas que foram escondidas da gente, muitas coisas que ficaram no passado, não é? E a mídia, né, os interessados, é como se dissesse assim, não quer que a gente saiba disso, mas é importante, principalmente para nós, CBDistas, o conhecimento das nossas origens, o conhecimento do nosso passado. Então, Alalu, um rei lá de Nibiru,
ele é deposto por Anu, que é o pai de Enki e Enlil, e tem uma menina também. Então, eles brigaram, e nessa briga, o próprio Alalu, ele tentou se exilar, ele fugiu, ele pegou uma nave e saiu pelo espaço. Só que nessa saída dele pelo espaço, ele acabou na Terra. O que eu chamo a atenção é o seguinte: há não sei quantos anos atrás, e aí vale lembrar que nos nossos estudos, nós temos estudo da Antúria, de 1.200.000 anos, nós temos os estudos sobre a Lemúria, 900 mil anos, e nesse passado nosso vem o livro Perdido de que diz que há tempos atrás Alalu, um ser de Nibiru, chegou aqui em uma nave espacial. Então, o que denota é a qualidade da tecnologia deles. E ele saiu vagando pelo espaço à procura de ouro, porque o problema de Nibiru foi justamente uma brecha que eles tiveram no espaço, na sua atmosfera, estava prejudicando o planeta deles. Então, as estações eram assim, muito abrandadas, muito severas, frios severos, o calor severo, as plantações não estavam rendendo, não estavam produzindo, acontecendo para alimentar aquela população toda. Então, eles começaram a se desentenderem, porque o rei, a função do rei era justamente fazer o melhor pelo seu povo. E Alalu não estava conseguindo fazer isso. Então, foi que houve essa intriga política, vamos dizer assim, e ele foi deposto. E ele próprio se exilou, saiu vagando pelo espaço e chegou na Terra. E quando ele chegou na Terra, a nave dele era uma supernave equipada com toda a tecnologia, então ele tentou procurar ouro na Terra e achou. Achou ouro nos oceanos, nos lagos, nos rios. Ele conseguiu, com o aparelho dele, detectar ouro. Então, foi, no momento, a salvação dele, porque agora ele iria reivindicar o seu trono lá em Nibiru. Quando ele comunicou que tinha o ouro na Terra, que ele achou o ouro na Terra, então Anu enviou os seus dois filhos para cá, Enlil e Enki. E aqui eles trabalharam no intuito de conseguir esse ouro e mandar para Nibiru para sanar o seu problema na sua atmosfera. Então, no livro é interessante que eles relatam que eles trabalharam o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia, o quinto dia, o sexto dia, e no sétimo dia eles descansaram. E foi esse relato que eu acho interessante, porque é como a criação do universo, é como diz que Deus criou o universo e no sétimo dia descansou. No livro relata da mesma forma. Assim trabalharam os heróis durante 6 dias, ao sétimo descansaram. Os heróis foram aqueles habitantes que vieram de Nibiru para fazer esse trabalho de prospecção de ouro. Na Terra era o sétimo dia, um dia de descanso decretado por Enki no princípio. Então, vamos fazer essa correlação. Sétimo dia da Bíblia e o sétimo dia de Nibiru, sétimo dia de trabalho na Terra, que mais tarde esses seres que vieram de Nibiru eles vão ser considerados deuses. Essa confusão, ou essa terminologia, né, que a gente usa de deuses, aqueles que vieram do espaço. E a tecnologia que eles usaram aqui, se a gente olhar direito, o próprio fato de eles chegarem aqui com uma nave, e a gente lembra que hoje os nossos aviões, a dificuldade que é ainda para o ser da Terra ir até a Lua, ir até o espaço, a quantidade de combustível que se gasta, porque nós não temos ainda uma tecnologia adequada
para se fazer esse trabalho com mais eficiência, vamos dizer assim. Então, a tecnologia que eles usaram, além da nave, tem um relato que diz assim: ali em um vale entre montanhas, ela planou a superfície com raios de força. E nós temos mensagens nossas, né, que relata a tecnologia de planetas onde as montanhas elas são desgastadas apenas com um raio. Planetas onde a cegueira é curada através de um aparelho. A tecnologia é avançada, vamos dizer assim. Há não sei quantos anos atrás eles já tinham essa tecnologia. Alguns relatos no livro também fala-se que forjou-se ele um capacete de águia, decorou-se com asas de águia, lembrando aqui algumas figuras egípcias. A gente vê algumas figuras com a cabeça de águia e algumas figuras com a roupa de peixe. No livro, quando a gente lê, a gente denota que aquilo era como se fosse assim, a roupa de um astronauta. Tem vários relatos que diz que eles usavam a cabeça de águia quando eles saíam da nave para testar se o ar na Terra era respirável. E depois que eles se certificavam que era o semelhante deles, eles tiravam a cabeça de águia, né? E a roupa de peixe. Então, isso chama a atenção da gente neste sentido, a tecnologia, e a gente cansa de ver esses desenhos nas pirâmides, esses desenhos egípcios, a gente vê essas figuras, é claro para a gente. Outra coisa também que nos chama a atenção, Anunnakis. Anunnakis, pelo relato do livro, eram aqueles habitantes de Nibiru que habitaram a Terra, eles vieram para aqui, para a Terra. Os Igigis eram os habitantes de Nibiru que ficaram em Marte. Então a gente vê que desde aquele tempo, não sei quantos tempos atrás, que o pessoal disse que da passagem dele até o dilúvio foram 500 e poucos anos, 550 mil anos, 550 mil anos. Então, há muito tempo atrás, eles vieram para aqui, para a Terra, e uma parte ficaram lá em Marte, porque Marte era como se fosse assim uma passagem mais rápida para Nibiru. Então eles levavam o ouro, primeiramente, tiravam o ouro daqui, levavam para Marte, de Marte eles lançavam para Nibiru, que era justamente quando Nibiru se aproximava, né, no seu círculo ao redor da Terra, através do nosso Sol, quando ele se aproximava mais de Marte, era esse período que eles lançavam as naves deles para, para levar o ouro para Nibiru. Só que esse trabalho de captação do ouro era um trabalho muito cansativo para eles, os Anunnakis, porque eles estavam acostumados com a atmosfera de Nibiru. O ano Terra para eles era muito puxado, que pela rotação dele, eles completavam um ano, se não me engano, com 3.600 anos, era equivalente ao ano nosso. Então, quando eles estavam aqui, o mecanismo de evolução dele físico era acelerado, então eles cansavam mais rápido e envelheciam mais rápido. Então, daí houve uma determinada assim, desmotivação, houve um determinado atrito, conflito entre eles, porque eles se achavam cansados, eles achavam que o trabalho era pesado para eles. Então começou-se a fazer um translado, né? Esse pessoal que estava cansado e que envelheceu mais rápido aqui na Terra, eles eram devolvidos para Nibiru e vinha uma outra turma. Mas toda vez que esse pessoal vinha, eles também reclamavam. Então eles achavam o trabalho pesado. Daí Enki, Elio e a irmã dele, que agora me falhou o nome, me perdoe, eles discutiram entre eles em fazer um Lulu. O termo que ele usa é esse Lulu. Não tem uma tradução
do que seria mas seria um ser que substituísse os Anunnakis nas escavações de ouro, na busca do ouro. Então, eles queriam fazer um ser primitivo, que, ao meu ver, seriam os primeiros terrestres. Porque esses seres, quando eles foram criados aqui na Terra, através das pesquisas, do desenvolvimento deles, que eles denotam que eles eram cientistas. Então, eles, na ciência deles, eles mexeram no sentido de criar esse ser. Então, depois de várias experiências, eles conseguiram criar um ser que, segundo eles, eram semelhantes. Criaram Adão. Então, quando eles criaram Adão, que eles olharam esse ser que eles criaram, eles acharam parecido com eles. Então, daí que vem aquela questão de semelhança ou semelhante a eles. E o interessante é assim, ó, quando eles discutiam que havia essa necessidade de buscar esse ser, Enki chamou-os no canto e relatou que já existia um ser parecido com eles. Era um ser selvagem. Alguns livros chamam de mono, era uma espécie de símio. Então, foi esse símio que eles manipularam para dar origem ao primeiro ser terrestre. E que eles deram o nome de Adão. E tem uma curiosidade para mim muito interessante, que quando eles fazem isso, eles repetem, né? Esses seres estão à nossa imagem e semelhança. Quer dizer, imagem e semelhança física, porque eram seres iguais aos Anunnakis. Só que com um pequeno detalhe, Adamo, ele era maior do que os Anunnakis. E eles foram fazendo as experiências, até caracterizar o símio primitivo que eles capturaram para ficar num formato sem pelo, vamos dizer assim, semelhante, igual a eles. E outra característica interessante é que eles analisavam esses seres para ver como eram os braços, porque eles precisavam de trabalhadores. Então, logo no início, eles não conseguiram, porque os braços não conseguiam pegar as ferramentas para trabalho. E nessas pesquisas deles, essas pesquisas é de Enki, não é de Enlil, o outro irmão. O outro irmão era contra tudo isso. Ele dizia que em Nibiru, quem eram os escravos dele eram as ferramentas. As ferramentas eram desenvolvidas. Você vê que a tecnologia dele, né, de ter uma nave, de desbastar uma montanha com raio. E aqui eles optaram em criar um ser para trabalhar. E nessa pesquisa dos seres, eu achei muito interessante, que ele descobre que a parte sexual desse ser é diferente deles. E a diferença é justamente a pele na glande. E que isso ficou sendo a diferença entre os Anunnakis e o ser que eles eram o ser terrestre. E daí me remeteu a uma semelhança da circuncisão, que a gente não vê uma origem da circuncisão. Por que faz a circuncisão? É pelo aspecto da higiene. Mas quando eu li isso aqui, isso me chamou a atenção. A diferença de ver que os judeus e alguns povos da África, né, ainda praticam a circuncisão. Então, quando foi criado Adamo, Adamo foi o primeiro ser criado dessas experiências. Só que eles criaram outros seres
tudo masculino. Então, havia necessidade também de criar uma fêmea terrestre, porque essas experiências todas eram feitas na gestação das Anunnakis. Eles criavam esse óvulo todo e colocavam nas mulheres Anunnakis trazidas para esse fim e eram gerados seres. Só que esses seres eram híbridos. Eles não procriavam entre si. Ou, melhor, bem permito, eles necessitavam de seres que procriassem entre si. Daí foi que veio a necessidade de criar a primeira fêmea, que foi Tiamat. Então, preste atenção. Adamo e Tiamat, o primeiro homem e a primeira mulher. Só que eles descobriram que tanto Adamo como Tiamat eles não procriavam. E nesse trabalho deles, eles tinham essa necessidade, né? Ele sempre repetiu que eles precisavam criar um ser para que seja a imagem e semelhança deles. Tem vários trechos que eles repetem essa frase, a imagem e semelhança. Então, o que foi que houve? Eles descobriram, ou eles tiveram a necessidade de, através do seu trabalho, mudar a genética para que eles procriassem. Então, colocou-se em um determinado quarto em que e essa irmã e tirou-se da coluna da costela deles dois uma partícula que foi inserida em Adamo e em Tiamat, para que eles tivessem esse dom de procriarem. Só que nesse trabalho de pegar, vamos supor, um gene da costela de um e da costela de outro e inserir em Adão e em Tiamat, eles tiveram a intuição de usar o material da terra, porque isso eles faziam em tigelas, em instrumentos vindos de Nibiru. Então, para que gerasse um ser perfeito aqui na Terra, eles tiveram que usar do barro daqui da Terra. Então, eles prepararam umas tigelas, prepararam um material com o barro da terra. Preste atenção, tu vieste do pó e ao pó tu te retornarás. E aí foi que a experiência saiu perfeita. Adão e Tiamar começaram a procriar. Isso foi um sucesso para eles. Isso foi assim uma coisa assim esplendorosa. E eles tinham ou tiveram a necessidade de levar Adamo e Tiamá para a região de Enlil, para que Enlil conhecesse isso. Só que lembrem, Enlil não aprovava isso, porque Enlil achava que eles não tinham o direito de manipular os seres. Isso era obra do Criador de tudo. Esse é o termo que eles usavam para aquilo que hoje a gente chama de Deus. Era o Criador de tudo. Então, isso era uma função do Criador de tudo. Eles não tinham direito, e isso era contrário às leis deles lá em Nibiru. Então, quando eles levaram Adamo e Tiamá para o Edim, aonde ele morava, ele se revoltou, ele não gostou, não aprovou e expulsou Adamo e Tiamá do Edim. O que é que a Bíblia nos fala? Que Deus expulsou Adão e Eva do Éden, do paraíso. Então,
O que eu quero tocar num ponto são essas coincidências. E Adão e Eva começou a procriar. E os seus filhos se acasalavam entre si e também começou a procriar. Desde aquele tempo já se preocupavam muito com a superpopulação. Tiamar, Adão foram feitos, ou seja, começaram a gerar, a ter filho, através da experiência com a costela. Que a Bíblia diz o quê? Que a mulher foi feita da costela de Adão. Mas a gente vai ver que não era a questão da costela de Adão, e sim essa experiência que eles fizeram para criar este ser. E com essa procriação, com essa busca incessante de ouro, com esse trabalho dos terrestres, porque agora eram os terrestres que trabalhavam procurar ouro, achar ouro, cavar o ouro na terra. E eles, os terrestres, eles não reclamavam, porque através desse trabalho todo, eles eram terrestres, então eles não tinham preocupação com essa mudança de clima, Nibiru, terra, não. Eles trabalhavam. Agora, o problema é que eles procriavam e aumentava muito a população. E outro problema era que os Anunnakis, eles acasalavam com as mulheres terrestres. E nesse acasalamento, Eliu se encanta pelas mulheres dos terrestres, as mulheres geradas pelos descendentes de Adão e Tiamá. E ele se encanta por duas meninas na beira de um lago, na beira de um rio. E ele se acasala com as duas e geram dois seres, Adapa e Titi. Só que Adapa é filho de uma dessas duas mulheres e Titi da outra. Só que a característica de Adapa é diferente. Adapa, por ser gerado direto de um Anunnaki, em que ele se assemelha mais aos Anunnakis e que aos terrestres. Ele é menor e o desenvolvimento dele é mais lento, porque eles estranhavam que quando as crianças aqui nasciam, em pouco tempo eles já eram adultas, diferente do processo deles lá. Lembrem, um ano aqui, o ano dele lá era 3.600 anos. Então, a diferença era enorme. Então, a Dapa, que foi filho de Enki, e Tite, também filha de Enki, eles se juntaram, eles casaram e começou a ter filho. Só que o problema maior, o que chamou a atenção dele era que a Dapa era super inteligente e Titi também. Então, a Dapa e Titi eram considerados por eles os seres civilizados terrestres. Lembremos que antes teve Adamo e Tiamar, que eram híbridos. E depois foi feita toda aquela manipulação genética para que eles pudessem procriar. E procriaram, e muito. E dessa junção, desse acasalamento de Enki com as duas meninas que ele se encantou no lago, nasceu Adapa e Titi. E Adapa e Titi tiveram logo de início dois filhos. Quem? Caim, que é escrito Caim, a letra K, trato I-N, Caim e Abael. Muita coincidência, gente. Caim e Abel na Bíblia. E ele, por ser muito inteligente e tinha assim muito conhecimento, ele
foi feito tudo para que ele fosse para Nibiru. Ele fez a sua primeira viagem interplanetária, chegou em Nibiru, mas lá ele foi proibido de comer e beber, porque a comida em Nibiru, eles tinham um pão e tinha uma bebida que era como se fosse o elixir de longa vida. Mas como ele era terrestre, então a gente proibiu que ele comesse, que ele se aproveitasse disso. Repare, os Anunnakis tinham vida longa aqui na Terra. Os terrestres, não. E foi proibido também isso a DAPA. Então, a DAPA e Titi, pais de Caim e Abel, e no livro relata que a DAPA deixou um livro, assim como Zilsudra também. Zilsudra é o Noé da Bíblia. Então, com essa procriação dos terrestres, procriação acelerada, começou a faltar alimentos, tanto para os Anunnakis quanto para os terrestres. Apesar deles ter todo o conhecimento, que foi dado a eles, todo o conhecimento de como plantar, agricultura, fazer represas, tudo isso para melhor desenvolver as suas culturas, o clima começou a piorar. Começou a ter os problemas climáticos. Porque cada vez que Nibiru se aproximava da Terra, a atração de Nibiru provocava esse transtorno na Terra. Então, eles começaram a ver que, além disso, começou o degelo nos Árticos. Começou a ter terremotos nos oceanos. E eles pesquisavam isso direitinho, porque eles tinham aparelhos. E, através desses aparelhos, ele começou a notar essas mudanças. E começaram a se preocupar. Então, eles buscavam, através da sua tecnologia, estudar o planeta Terra. E eles notaram que algo iria acontecer. E nesse ínterim, eles se encantavam pelas mulheres da Terra. Os Igigis vieram de Marte para se acasalarem aqui na Terra também. Vieram com Marduk, que era um filho de Enki com uma Anunnaki. Então, Marduk ele ficava mais em Marte. Só que eles achavam assim, ora, se os Anunnakis podem se acasalar com as terrestres, por quê? Não é que pudessem, é que Enlil, naquele tempo, já fazia esses abusos, que isso era contra a lei de Nibiru. Então, eles se aproveitavam das terrestres, vamos usar esse termo, que é o termo que ele usa, e se acasalavam, geravam filhos. E, mais uma vez, Enki se encantou por uma terrestre e teve um filho, Zilsudra. E o interessante é que, quando ele fez isso, foi com Batanachá, uma mulher terrestre, que tinha o seu marido. E ele se aproveitou em um momento lá e acasalou com ela e teve esse filho, Zilsudra. Agora, repare como é a característica de Zilsudra. Tinha a pele branca, como a neve, de cor de lã eram seus cabelos. Seus olhos eram azuis como os céus. Seus olhos brilhavam como um resplendor. Isso chamou a atenção, porque era um ser diferente. Só que ela, a mãe, negou a paternidade. Ela não disse que o filho era de Enki. E ele ficou como se fosse um ser especial e que teria uma grande missão. E qual era a missão dele? Zilsudra
A missão dele foi que quando começou os preparativos para o dilúvio, que eles sabiam que iam ter, eles iam ter algum problema, e como estava acontecendo, veja só, naquele tempo, o derretimento das geleiras ia ter algum problema. E eles sabiam quando iam ter. Então, Zilsudra foi chamado e foi instruído a construir uma espécie de submarino. E nesse submarino ele foi instruído a colocar todos os ovos e eles botam lá semente de todos os animais e plantas. É muita coincidência. Não é isso que a Bíblia relata sobre o Noé? Que ele fez uma arca e colocou um casal. Aqui não diz que é casal. Aqui diz que ele colocou os ovos. Eles eram cientistas. Então, eles tinham as sementes de todas as plantas, os ovos de todas as espécies animal. Não vamos entender ovos como ovos, mas vamos supor, eram óvulos que eles podiam, assim que tudo isso passasse, gerar novos seres. E foi justamente isso que aconteceu. E vamos lembrar assim, ó, o dilúvio não inundou toda a terra. Eles foram instruídos, sim. Os Anunnakis, nós já estamos no fim. Os Anunnakis, eles foram instruídos a quem quisesse retornaria para Nibiru. Algumas partes, alguns deles não poderiam retornar mais, porque eles já estavam tanto tempo aqui que já estavam acostumados com o ciclo Terra. E realmente, depois que as águas baixaram, Gilsudra parou no Monte da Salvação, e aí eles começaram a vida normal. Ele e outros seres que foram salvos, que eles foram aconselhados a procurar os picos, os montes mais altos e lá se alojarem. E quando foi feito isso, começou os mesmos problemas. Procriação demais, começou a briga entre famílias, porque eles estavam assim, os Anunnaki não respeitavam as terrestres, não era acasalamento, essa procrastinação todas, e isso chateou eles, porque Marduk, um dos filhos dele, ele queria mandar na Terra. E nesse mandar, a maioria dos Anunnaki eram contra. E aí foi que houve uma determinada guerra. E quando aquela primeira nave veio aqui para a Terra, eles trouxeram armas de terror, eles chamavam armas de terror. E foi essas armas de terror que eles usaram na Babilônia para punir Marduk. Só que quando eles fizeram isso, não se sabe por quê, eles não contaram com o vento, a corrente de vento. E esses ventos deslocou essas armas de fogo, bomba atômica, para a Suméria. Então, a cidade mais prejudicada não foi Babilônia, e sim a Suméria. E aí a vida foi ceifada, acabou-se a vida nas regiões mais habitadas do planeta Terra. E essa consequência a gente sente até hoje, que tem algumas pesquisas que dizem que aquela região lá do Irã, né, ainda nas pesquisas eles acham vestígios de atomicidade naquelas paragens. Então, esse, meus irmãos, foram os processos, né, que eu trouxe, os fatos que a gente trouxe para as nossas reflexões nesse sentido. As escrituras nos contam uma coisa, mas tem suas origens. Nada é à toa. Tem sempre um relato, e como diz assim, é bom a gente estudar, é bom a gente pesquisar. Porque a gente pode ser inteligente, mas nós temos que ter sabedoria. Nós temos que ser sábios, nós temos que buscar nossas origens, conhecer nossos antepassados, porque agora nós não podemos mais esconder essas questões de seres inter e intraplanetários, tanto lá fora quanto aqui dentro. Esse era o nosso trabalho de hoje. Eu agradeço a atenção de todos vocês, agradeço ao grande arquiteto do universo,
por mais essa oportunidade e vamos ficar aqui atento para alguma dúvida, alguma pergunta que alguém queira fazer. Obrigado, Agra. Vamos encerrar essa parte do trabalho e depois abrimos a palavra para quem desejar esclarecimentos ou tirar dúvidas. Então, vamos elevar nossos pensamentos mais uma vez a Deus, dizendo-lhe: nós te agradecemos, ó Senhor, Criador e Dominador de todas as coisas, por ter desatendido ao nosso chamado e derramado sobre nós o teu bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades. Enchestes o nosso ser de teu santo poder e de tua eterna sabedoria. Conservai-a em nós, Senhor, e sempre nos façais dignos dela, até o dia de nossa eterna perfeição. Que assim seja. E assim, em nome de Deus Todo-Poderoso, o grande arquiteto do universo, está encerrada a sessão virtual da loja exotérica CBDista, o Trevo Sagrado, subordinada ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco. Agradecendo aos nossos mentores espirituais, à diretoria desta loja e aos guias e protetores de todos nós, pedindo-lhes que continuem conosco até o final definitivo dos nossos trabalhos. E até a próxima quarta-feira, quando estaremos novamente juntos.